gente era criança, assim, na minha faixa etária, a gente assistia desenhos que hoje eu assisto e falo, gente, que coisa! De onde que veio esse menino? Cadê o pai dessa criança? Por que ele está fazendo isso? Que lógica que tem? Mas a gente não pensa nisso, tá vendo o desenho? Pronto, é aquele momento. Deixa-se levar pela aparência sem relacionar os fatos. É aquilo que ele está vendo e pronto. Estágio de desenvolvimento, agora o próximo estágio, ou o terceiro estágio, é o concreto, né? Que vai dos 7 aos 11 anos. A criança desenvolve noções de tempo, espaço, velocidade, ordem e causalidade. Olha a diferença já da criança dessa idade. Capaz de relacionar diferentes aspectos e abstrair dados da realidade. Abstrair é o quê? Você vê uma coisa, ali fala também da capacidade de fazer hipóteses. Ela vê uma bolinha dessa, aí ela já, aqui a criança, agora por exemplo, se eu fizer isso de novo, a criança já vai entender. Na criança nesse estágio, ela nem precisa disso, mas ela sabe que tem o mesmo conteúdo. Para ela tá igual. É porque ela abstrai. Ela tem nessa idade aí, mas ela ainda depende do mundo concreto para chegar à abstração. Ela precisa ver uma coisa para pensar em outra que está fora daquilo que ela está vendo. Que é o senso de reversibilidade, que é isso aqui. Se eu mostro para a criança de 7 anos, 8 anos, isso que eu fiz aqui, a bolinha comprida, ela fala, é igual. Ó, então você pega uma criança e enche aqui o copo. Vocês estão vendo, gente? Aí você enche aqui. Vem cá. Tá igual? Tá. Ele já tá medindo. Você tem quantos anos? 12. 12. Ele já tá fora desse estágio, mas tudo bem. Mas dá para ilustrar. Tá igual? Tem a mesma quantidade? E agora, qual tem mais? Tudo igual. Por quê? Porque só muda o corpo, tá tudo igual. Agora traz uma criança traz uma criança de 5 anos. Meu filho de 5 anos, mamãe, claro que tem mais. Por quê? Olha o tamanho desse copo. Essa é a realidade dele. Ele é bobinho? Claro que não. Ele não desenvolveu essa capacidade de fazer isso que ele fez. Medir. Aí a gente coloca aqui de novo. Perguntei pra ele. E agora? Qual que tem mais? Tá igual. Ele fica até nervoso. Então assim, gente, esse é o pensamento da criança. Estou ilustrando isso porque na evangelização a gente tem que perceber, uma criança pequena, de 5 anos, se você fizer alguma coisa que tem que pensar abstratamente, que tem que fazer um sentido de reversibilidade, ela não vai compreender. Então tem que ser uma coisa que considera o estágio anterior. Ela tem que pegar alguma coisa para ela entender aqui, porque ela não consegue fazer isso que o nosso colega fez aqui. Aí vem o próximo estágio, operatório formal, de 12 anos em diante. Essa foto aqui para mim é perfeita, né? Porque hoje o mundo da tecnologia é esse. Mas mostra muito do que a capacidade de pensamento da criança, do adolescente, né, dessa idade, já é capaz de fazer. Ah lá, já tem uma abstração total, ela não precisa de nada, ela não precisa ver uma coisa para ela pensar sobre aquilo. Pensamento lógico, ela já pensa. O que ele fez? Ele quantificou, ele já tem uma lógica matemática. Busca soluções e faz hipóteses. As estruturas cognitivas da criança alcançam o seu nível mais elevado de desenvolvimento e tornam-se aptas a aplicar o raciocínio lógico e a todas as classes de problemas. Então já se aproxima do pensamento do adulto. O que vai fazer diferença são as experiências. Aí aqui a gente fala, de grão em grão a galinha enche o papo. Crianças com mais idade, elas vão analisar que isso é uma analogia. Ok? Não tem certo, o Luiz não está errado, não está certo. Cada um tem um tempo para se desenvolver e chegar a certo estágio, é uma metáfora. O Gardner, o que acontece? Ele é vivo ainda, ele traz uma inovação. Ele está com 73 anos hoje, ele é um psicólogo cognitivo e educacional dos Estados Unidos. Ele é ligado a Harvard. E ele é muito conhecido pela teoria das inteligências múltiplas. E ele é casado e tem 3 filhos. Hoje eu entendo que é importante a gente falar qual que é a vivência da pessoa.
Porque uma pessoa que tem filho, ou que cuida de alguém, ela tem uma experiência diferente daquela que não tem filho, que não cuida de ninguém, que é sozinha, né? E ele tem 3 filhos. Então ele estudou a teoria das inteligências múltiplas, como um contrapeso para o paradigma da inteligência única. O que significa isso? Será que nós somos inteligentes só de uma maneira? Será? Ele traz essa pergunta, ó. Propõe que a vida humana requer o desenvolvimento de vários tipos de inteligências. Stephen Hopkins, que é físico, teórico e cosmólogo, ele estuda os astros, né, as origens. Pode colocar o próximo. Alguém já viu a foto dele, sabe um pouco sobre ele? Ele é uma pessoa que tem uma deficiência física grave, mas que não afetou o intelecto. E ele tem teorias muito interessantes. E ele é considerado inteligentíssimo. Léo Messi, quem assistiu, quem gosta de jogar de futebol, ou mesmo que não gosta, já ouviu falar do Messi. Quem que ele é? Futebolista argentino, jogador do Barcelona. Tá ali ele fazendo, né, o que ele faz de melhor. Qual que é o mais inteligente? Dentro da teoria de Gardner, que ele veio trazer essa contribuição para a gente refletir, é que não existe um mais inteligente que o outro. Cada um tem um tipo de inteligência diferente. Inteligências múltiplas, o próprio nome diz. Múltiplo quer dizer mais do que uma. A pessoa tem vários tipos de inteligência. Então nós vamos pensar aqui, ó. Olha só, são 8, ao todo são 8. Gardner já estudou e classificou 7. Ele está em análise de uma 8ª. Mas ela já está aqui para a gente refletir. Lógico, matemático, linguístico, a musical, a interpessoal, a espacial, intrapessoal, corporal sinestésica, a naturalista e aqui ele tem estudo é a existencial. A inteligência linguística. O que é? Capacidade de usar a linguagem para transmitir ideias, convencer, agradar e estimular. É a pessoa que tem esse tipo de inteligência mais desenvolvida, ela tem a facilidade de se expressar tanto oralmente quanto na forma escrita. Eles se expressam bem, sabem se colocar bem. Tem uma atenção aguçada, ela presta atenção no número de estímulos amplos. Sensíveis para entender pontos de vista alheio, porque o pensamento é rápido, então ela faz esses links de informações. Relacionada ao lado esquerdo do cérebro. E é uma das inteligências mais comuns. É mais comum a gente ver oradores, né, escritores, é muito comum. Ó, exemplos de inteligência linguística. Pessoas que têm essa inteligência mais desenvolvida. Escritores, poetas, redatores, roteiristas, oradores, líderes políticos e jornalistas. Pessoas que estão nesse mundo da escrita. Como desenvolver a inteligência linguística? Ah, tá, eu sei o que é, mas como que eu desenvolvo? Através de leitura. Quando? Desde bebê. Contação de histórias para as crianças. Apresentando material escrito que estimulem a oralidade e a escrita. Desde pequenininho. Ah, eu não aprendi quando era pequeno. Sempre há tempo. O cérebro tem essa capacidade de se desenvolver o tempo inteiro. A inteligência lógico-matemática. O que é? A capacidade de lidar com problemas complexos, resolução de problemas e sequências numéricas. Quem tem essa atividade... Gente, vocês vão se identificando. É uma coisa assim, vão vendo, vão pensando, vão se colocando, pensando nas crianças que vocês atendem, as crianças que vocês convivem, né? Que aí vai facilitando esse lidar com a criança no ambiente, no momento do ensino. Então é assim, tudo que envolva concepção lógico-matemática. O tempo, eu tô ali olhando as horas, eu tô ali olhando o mural ali que as meninas colocaram, ali no calendário. Os números estão presentes na nossa vida desde que a gente nasce. Em casa, o bebê não sabe o que é aquilo, mas ele está vendo os números. Quem são as pessoas que têm esse tipo de habilidade mais desenvolvida? Os contadores, os matemáticos, estatísticos, programadores de computadores, especialistas em lógica. Quais são as características? Facilidade para categorizar, classificar, fazer deduções, cálculos, hipóteses matemáticas, capacidade de visualizações abstratas, solucionar questões da área da matemática, das ciências e da lógica. Então, desde pequenininha, a gente já vê isso.
que têm facilidade com a matemática, crianças que têm aversão à matemática. Mas todos nós podemos aprender. É claro que quem tem essa habilidade já desenvolvida, aí dentro do nosso contexto, a gente sabe, né, considerando que é criança, que nós somos espíritos reencarnados, nós trazemos as nossas vivências anteriores. Então, pessoas que já desenvolviam tarefas, que usavam essas habilidades, quando é criança, ela já vem com aquilo. Ela aflora novamente aquelas capacidades que já estão gravadas nela, né, no perispírito. Como que a gente desenvolve essa inteligência? Explorando questões que envolvam a construção dos números com a criança desde pequena. Oferecer objetos para manipular que estimulem a exploração, o pensamento, a investigação, a classificação. Por exemplo, brincadeiras assim, ó, com brinquedinhos com crianças menores, ela vai brincar de fazer o quê? Ela já tem uma noção matemática aqui. Um menor que encaixa no outro, o outro que vai fazer uma bolinha, o que já sabe ver os números, ele vai ver os números, que tem os números aqui, né? Isso aqui são materiais que podem ser usados na evangelização, né? Dependendo do conteúdo, você pode usar brinquedos. Relacionar a matemática com o nosso cotidiano. Tudo que a gente vai fazer tem matemática. Desde a pequenininha. Que a gente tem filhos, a gente está correndo contra o tempo. Ó, uso de jogos, gente, por isso que eu trouxe, assim, ó, quebra-cabeça, os livros, aqui, ó, tem as ideias, olha, os livrinhos de pregar. Depois, quem quiser vir aqui dar uma olhadinha no intervalo, né, tem uns materiais. Inteligência musical. Aí o próprio nome diz, né, habilidade em apreciar músicas, produzir ou reproduzir uma peça teatral. Capacidade para produzir ou reproduzir diferentes ritmos e sons. Nós temos aí, né, tem um ditado popular, esse que é legal, aprendeu a tocar de ouvido. A criança, a pessoa que aprende a tocar de ouvido, ela tem essa inteligência mais desenvolvida. Possui vontade de explorar e aprender a cada vez mais sobre música, pode passar. Desenvolve habilidades para cantar ou tocar algum instrumento, consegue distinguir som em toda a sua amplidão. Maior facilidade para improvisar. São crianças que são rápidas, que resolve tudo rápido. Ele pega, não programei, não tem aquele negócio de programou, vai lá e faz. Pessoas assim também. Como desenvolver a inteligência musical? Através de exploração de diferentes ritmos e sons. Isso quando é criança, viu, gente? E quando a gente é adulto também. Quem não tem habilidade musical pode desenvolver? Claro que pode. Não vai ser igual uma pessoa que já nasce com aquela capacidade mais desenvolvida, mas tem como aprender. Aprender o significado do silêncio. Esse aqui é fantástico. Quando eu pesquisei sobre isso, achei muito legal, porque a gente só sabe o que é o silêncio, porque a gente ouve o barulho. Mas, mesmo quem não ouve, sabe o que é silêncio? Porque ele desenvolve outras capacidades. Ele sente a vibração, usa o corpo para saber o que é silêncio, o que é barulho. Quais os sons que estão associados ao dia a dia? Os sons corporais, os sons da natureza, dos objetos, dos animais. Inteligência espacial. O próprio nome já diz, né? Habilidade para manipular formas ou objetos mentalmente. Capacidade de reconstruir o mundo visualmente e espacialmente. Quem são as pessoas que têm essa habilidade espacial desenvolvida? Arquitetos, engenheiros, cartógrafos. Quais são as características de pessoas que têm essa inteligência? Eles têm capacidade para criar imagens mentais, comparação entre objetos, capacidade de mover objetos no espaço, resolver problemas usando a visualização. Ali tem um menininho brincando, fala, ele está ali só brincando. Gente, brincar é o jeito da criança aprender o mundo. Como desenvolver a inteligência espacial? Atividades que envolvam modelagem, são as massinhas, argila, com trabalhos bi- e tridimensionais. Criança é bom nisso, né? Ela faz uma coisa lá, do jeito dela, e ela... O que é? Isso mata a gente, né? Não sei quem já teve que responder isso, né? Eu todo dia tenho que fazer isso. Meu filho desenha. Mamãe, olha que linda. Eu, meu Deus, o que é, será, né? Aí eu peço para ele me contar, porque eles ficam chateados. A gente não conhece o desenho deles. Porque eles têm essa habilidade, né, de desenhar tridimensional, que a gente nem tem capacidade de ver. Utilização de jogos. Eu trouxe aqui
O joguinho Resta Um, quem já brincou? É um brinquedinho antigo, né? Mas é muito legal. Crianças maiores já têm facilidade para brincar disso. Quebra-cabeça, blocos lógicos, aliança, quebra-cabeça. Então, assim, leva isso para o centro, trabalha isso com as crianças, faz o link entre o conteúdo e aquilo que está sendo mostrado. Inteligência corporal sinestésica. A capacidade de manipular e utilizar o corpo em distintas atividades. Tudo que usa o corpo de uma maneira artística, né? Nós temos aí os exemplos: atletas, atores, atrizes, bailarinas, artesãos, trabalhos com jogos, cantores, neurocirurgiões. Então, como desenvolver essa inteligência corporal sinestésica? Através de trabalhos com o corpo, brincadeiras, jogos distintos, distintas atividades lúdicas, teatro, uso de jogos corporais, mímicas, peças teatrais, enfim, tudo que tem a ver com empregar o corpo e a criatividade mental se transformará em um aliado efetivo para desenvolver esse tipo de inteligência e se conectar conectar o corpo e a mente. Imagina as crianças de hoje, quem tem filhos sabe, se deixar eles ficam o dia inteiro sentados usando o celular, com a telinha pequenininha, né, dando problema de visão, de coluna. O corpo e a mente, eles estão interligados com tudo que a gente faz. A começar como a gente come, o que a gente pensa, pensando em termos espirituais, né? A influência que nós temos. A gente está pensando, nós estamos aqui num ambiente, acredito, né, que seja bem espiritualizado, nós estamos falando de coisas, né, pro bem de uma maioria. Então, nós estamos alimentando o nosso corpo, a nossa mente. Então, o corporal sinestésico, eu acho que é um convite para a gente desenvolver essa habilidade, essa inteligência. Não precisa de uma psicóloga chegar e falar, respira, sente o corpo, pisa no chão. Não, vai, faz isso, acorda, faça isso, porque é bom. E a criança, por exemplo, antes de ir para o centro, faça isso. Na hora da prece, se conecte, veja como que está seu corpo, que você vai se beneficiar e a criança também do seu contato, porque você estará lá de corpo e mente. Inteligência interpessoal. Habilidade de compreender, interagir e entender as outras pessoas. Interação entre os sujeitos. Aí ela usa essa capacidade, é uma capacidade de utilizar as ideias e os sentimentos dos outros sujeitos a fim de se corresponder com estes. É a capacidade de empatia, de se colocar no lugar do outro. É ouvir o outro e, assim, hipoteticamente, sentir o que o outro está sentindo e dar o que o outro está precisando. É uma capacidade que nem todo mundo tem. Mas não tem, pode desenvolver. Porque quem não lida com gente? Até uma pessoa que está isolada, ela está conectada com Deus. Ela não está sozinha. Exemplos de pessoas que têm essa capacidade. Políticos, os vendedores, juízes, professores e religiosos. Então, como a gente pode fazer para desenvolver a inteligência interpessoal? Através do desenvolvimento linguístico, de atividades que envolvam a escuta, ou seja, o saber escutar. Parece tão óbvio, né? Mas será que a gente sabe escutar? Escutar é centrar na necessidade do outro, não na minha. É o que ele está querendo me dizer através dessas palavras. É sentir o outro. A inteligência intrapessoal. O outro é inter, quer dizer, entre uma pessoa e outra. Inter. Agora essa é intra, é dentro de si mesmo. Habilidade para ter acesso aos próprios sentimentos e, por consequência, as emoções dos outros. Utilizar características que estão presentes em nós mesmos e, assim, auxiliar os demais. Exemplos, psicólogos, professores, os religiosos também têm, né? Tem aqueles que têm essa habilidade também, tem uns que são mais autoritários, talvez não tanto, mas os que são mais humanizados, sim. Então, ali é uma criança, dando aula. Ela já está exercendo essa capacidade. Uma pessoa só consegue passar para outra uma informação que ela já tem, né? Pode passar, Nilson.
Como desenvolver a inteligência intrapessoal? Através de atividades grupais, dinâmicas de grupo e através ali, a imagem mostra muito isso. Ali a menininha está com as mãozinhas postas, né? Eu acho que essa é uma imagem, assim, eu sei que no centro a gente, né, até quinta-feira eu estava na evangelização, eu falei sobre a prece, aí as crianças colocam a mão assim, falam, como que faz a prece se não tiver mão? Queria ver a resposta delas. Aí a criancinha sentou no chão e colocou os pés. Ué, faz assim com os pés. Inusitada a resposta. Mas que não precisa, ali é só para ilustrar a capacidade de fechar os olhos e de se olhar por dentro. É como se o olho fizesse o inverso, né? Você se vê, que é uma tarefa difícil hoje. Porque o universo externo nos convida muito a ficar fora e não ficar dentro, né? Sempre pensando no outro, a mostrar para o outro externamente o que eu sou, que é as redes sociais, né? Eu estou mostrando que eu estou no lindo carro, com um lindo carro, com uma linda família, mas é o que os outros estão vendo, mas o que você está sentindo? Então, esse é um grande convite hoje para a gente desenvolver essa inteligência intrapessoal, nos vermos, nos compreendermos para compreender o outro. A inteligência naturalista, o próprio nome fala, né? Ecológica, tudo que é lá relacionado à natureza, capacidade e habilidade para elaborar estratégias e resolver problemas associados à educação ambiental, que é um grande convite a todos nós. Quem tem muito isso já desenvolvido são os biólogos, ambientalistas. Aí eu peguei o Greenpeace aqui. Como desenvolver? Através de pesquisas de campo, de trabalhos que envolvam educação ambiental e sua importância. Aí tem as crianças, gente, é mão na massa. É colocar a mão na massa, é levar a criança para... Na evangelização dá para fazer isso? Dá. Eu já fiz uma aula, eu fui falar sobre reencarnação. Era a história da lagarta que ia virar borboleta. Então eu andei pelo centro, né, no Ana Rita, e achei um casulo. Foi assim, né, providencial. Eu saí com as crianças da sala e levei lá, mostrei para elas. Então, assim, tá ajudando a desenvolver a inteligência naturalista, é um exemplo. Pode fazer isso em vários outros aspectos, né? Agora vem a inteligência existencial. As anteriores são as 7 inteligências que Gardner já definiu, já estudou, que ele divulga como inteligências múltiplas. A 8ª, que é a inteligência existencial, ele fala, é importante, é válida, mas eu estou estudando ainda se eu vou acrescentar as habilidades, né, as inteligências. O que é? Existencial, o próprio nome já fala. Capacidade humana de formular e examinar as perguntas mais importantes para a maioria dos seres humanos, de se obter respostas sobre a vida. Tipo, exemplos, quem somos nós? Por que estamos aqui? O que vai nos acontecer? Por que morremos? Qual o sentido disso tudo? No centro, né, é até redundante falar sobre isso para quem já está no centro, né, estudando o espiritismo há um bom tempo. Parece tão óbvio, né? Claro que, porque não são todas as pessoas que têm essa habilidade de abstrair para responder essas perguntas, para internalizar essas respostas. E ele está estudando ainda essa inteligência existencial. Como desenvolver? Através da evangelização de crianças desde pequena, falar sobre Jesus, falar sobre Deus, estimular a curiosidade sobre nossa existência, nossos compromissos com o melhoramento diário. Falar sobre isso com a criança? Sim, da forma que a criança vai compreender, né? A criança, ela vai do concreto, né, como a gente já falou anteriormente, do concreto, do que ela está vendo, para ela ir internalizando aquilo para ir para o abstrato. Então, aí cada um vai usar do bom senso, e com essas informações e com outras que vocês vão adquirir, para como fazer desenvolver essa inteligência. Da teoria à prática. Na família, através de leituras, histórias, música, brinquedos, jogos, peças teatrais. Na escola ou na evangelização, né? Estimular a música, explorar músicas, sons do cotidiano,
leituras, crônicas, jornais, artigos, histórias em quadrinho, que está ali o visual, os cartoons, né, que são as histórias também, e desenhos em diferentes formas, que existem várias possibilidades, né? Atenção às soluções de problemas matemáticos, lembrar sempre de trazer essas informações matemáticas também em todas as situações. Contextualizando, Gardner afirma que todas as pessoas possuem cada um dos 8 tipos de inteligência. Temos uma inteligência mais desenvolvida que as demais. Cada uma aí, no seu íntimo, foi se identificando, foi avaliando qual que é a que sobressai, né? Não há uma inteligência mais valiosa que a outra, que é aquela imagem, né? Do Hopkins e do Messi. Ambos são inteligentes, cada um dentro do seu contexto. A educação tradicional ensina e avalia os 2 primeiros tipos de inteligência, linguística e lógico-matemática. A utilização das teorias, das diretrizes da teoria das inteligências múltiplas pode proporcionar uma atenção, uma educação que vise o desenvolvimento pleno do potencial do aprendiz, né? Então, assim, é uma gama de possibilidades gigantesca que ele oferece com essa teoria. E obrigada! Companheiros, companheiras, queremos recordar a todos e convidar a todos para ser um voluntário da Clínica Jesus Nazaré, uma entidade que atende pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas da terceira idade. Essa entidade precisa muito da sua ajuda, precisa da sua colaboração. É importante você ser um voluntário, fazer uma visita, levar suas doações pessoalmente. Anote o telefone para você ligar e marcar uma visita. 3235-3129, 3235-8010. Não esqueça, Clínica Jesus Nazaré, uma entidade que atende portadores de transtornos mentais e pessoas da terceira idade. E precisa da ajuda de todos nós. Colabore, aguardamos você. Encerramos mais uma vez. Lembramos que toda semana nós estamos aqui falando de doutrina espírita e você é nosso convidado todas as semanas. Fique com Deus, um forte abraço e até mais.